Olá pessoal, vamos revisar os gráficos do Tesouro Direto, como tradicionalmente nós temos feito toda segunda-feira. Nós vemos aqui no pré-24 ainda uma ascensão de taxas, embora tenha parecido haver aí uma certa estabilidade desde o começo do mês, mas ainda assim com ângulo para alta. No pré-26, a mesma coisa, uma certa estabilidade, aqui caiu e voltou, e depois aí mirando o céu. No pré-31 com juros, a mesma curva, certo? Então, três pré-fixados se comportando de maneira idêntica. Tesouro Selic 24 aí acalmou um pouquinho nas taxas, depois voltou a tensionar, um pouco estranho. No 27 também, será que alguns setores do mercado estão desconfiados que a alta da Selic não vai vir como o mercado quer? Pois é, não sei. Mas assim, não é muito grande esse estresse não. IPCA 26, já aí mostrando uma certa estabilidade e revertendo o pico. Talvez isso, se essa tendência continuar de reversão de estresse, vai ter que aparecer nos prefixados também, certo, pessoal? Aí pode ser que dê ganho de marcação a mercado para alguém. No 35 aí não subiu de maneira muito consistente e já está voltando para níveis próximos aí, né, do começo do mês. No 45 a curva é igual, então não tem por que ter diferença, vejam ali. Então tá bem na metade do que aconteceu ao longo dos últimos 30 dias. No 2030, bom, a taxa aí próximo de 3,5%, eu acho uma taxa excelente nesse papel, acima de 3%, e está um pouco melhor que no começo do mês, mas estável. 2040 aí, próximo dos, um pouco mais longe, não, próximo dos 4% ainda, certo? Mas vejam que oscilando bem menos, sempre girando ali em torno dos 4%. E o 55, esse aqui sim tem um pouco mais de oscilação, ali fazendo uma curva mais parecida com o IPCA 35 e 45, mas com uma tendência assim de que talvez continuasse subindo aí. Vamos ver como é que se comporta essa semana, gente. Olá pessoal, vamos ver então as taxas médias e os quartis de todos os títulos do Tesouro Direto, começando pelo IPCA 26. Olha aqui que fato interessante, as médias de 2020 e 2021 se igualaram, mera coincidência, mas a gente pode ver a média de preço, gente, e vejam que o preço em 2021 está mais alto, com média igual. Que interessante, né? Que interessante isso aqui. Qual é a tradução aqui, gente? O que aconteceu para o preço ter aumentado? Passou o tempo, o título está mais perto do vencimento, está mais perto do VNA, ele vai ter essa rentabilidade, certo? Aconteça o que acontecer com a taxa, se ela ficou igual, ela vai mostrar aquele rendimento. E a gente sabe que no dia 15 de agosto de 26, ele vai te pagar exatamente o que foi contratado. Bom, a taxa média dessa segunda semana de março foi ainda acima de 3%, que é uma taxa excelente. Ainda está acima do quartil 3, ó, entre o quartil 3 e o quartil 4, então continua muito bom se a taxa seguir acima de 3%. Apesar de ter feito aí, já não ter estado mais na máxima, eu ainda considero uma taxa muito boa, só pela questão estatística. No IPCA 35, nós temos aí uma média esse ano ainda um pouco mais baixa que a do ano passado, mas uma taxa não tão tensionada quanto o curto prazo. Isso aí vocês perceberam, aconteceu, foi a parte mais próxima da curva que tensionou mais, mas ele está ainda assim acima do percentil 50, acima do quartil 2, ainda continua interessante. Mesma coisa no IPCA 45. Pessoal, vocês vejam aí que as taxas são iguais. O que a gente pode comentar de diferente? A média no período 3,87, acima do quartil 2, acima da metade do percentil 50. Então é isso. E vejam como a diferença de preço para 2021 é maior, né? Tanto no 45 como no 35 que a gente está vendo na tela. Claro, é que aqui a taxa em 2021, a média está menor, né? Então, tirando aqueles
aquelas altas, né, que houve lá no pico de março e abril do ano passado, nos picos de março e abril do ano passado, não, diferente do IPCA 26, né, aqui o tempo, como a duration deles é muito maior, 35-45, eles ainda sofrem muito, muito intensamente a marcação a mercado. Então aqui a gente vê que essa redução de taxa ainda muda muito o preço, certo? E já no outro papel não, né? O 2030 com juros, gente, também tá na vibe aí, ó, de se aproximar do percentil 50. A última média aqui dessa última semana foi 3,4, ó, entre o quartil 2 e o quartil 3. Mas ainda assim, acima do percentil 50, ainda assim uma taxa bem confortável para investir. O 2040, praticamente a mesma coisa. Nessa semana ficou muito perto da média do período, 3,93. Período, qual período? Toda a vida dele, tá? Sempre que a gente fala o período desses títulos novos em 2020, é o período todo. Tá? O 26, o 30, o 40, 55. Bom. E, pessoal, 391, a média da semana fechou um pouquinho abaixo do quartil 2, quer dizer, mostrando que no longo prazo o estresse já está se desfazendo. Vamos ver como é que segue esta semana. No 55, ainda não, ó, 4,23, média da semana, ainda assim maior que a média do período, acima do percentil 50. Então ainda bom de entrar. Pré-24, pessoal. Pré-24 aí já tem a média do período aqui, da vida dele, que é curta, acima de 7%, já estabeleceu essa média no período. Então realmente, gente, temos que ir atrás dessa média. Essa média aqui realmente é muito mais interessante. Não dá para querer ficar abaixo de 7 nesse papel, certo? Porque é um pré-fixado, tem risco de inflação, tem uma série de questões aí. Então acredito que abaixo de 7 a gente não deve investir nesse papel. O pré-26, média no período de 6,89, então aqui menos ainda, né? Claro, tem muitas pessoas que têm uma média aí mais baixa em virtude das taxas do ano passado. E as taxas aí acima de 8, será que já estão indo embora? Sexta-feira ainda abriu acima de 8%, mas a média da semana ficou em 7,95%. Vamos acompanhar. De qualquer maneira, se a gente estabelecer assim que a gente quer no mínimo 7 no pré-24, aqui a gente deveria querer no mínimo 7,5, só por uma questão de inflação. Mas a gente vê que talvez estatisticamente seja difícil ele atingir essa média nos próximos meses. Vamos ver, né? Vamos ver. As coisas estão muito incertas. Se a inflação começar a subir mais forte, esses pré-fixados aqui vão acabar corrigindo a taxa também, pessoal. O pré-31, ele continua aí, olha aí, ó, quase 8,5 na média da última semana, continua no melhor quartil, que é acima do percentil 75, quer dizer, ele está naquele 1/4 de distribuições mais altas que aconteceram na história dele, que começou lá no dia 10 de fevereiro de 2020. Então esse papel continua bom por isso. Só que ele tem um grande problema, né? Ele não tem nenhuma proteção, como é que a gente pode dizer, nas suas regras contra a inflação. A única coisa que defende ele da inflação é a taxa. Quanto mais alta, melhor. Então, vamos prestar atenção nisso. Mas está na sua melhor fase de taxas. Foi agora e na época de março e abril do ano passado. O Selic 24 ali estressou um pouquitinho de nada ali, 40 décimos de milésimo, certo? Mas o preço está subindo. Selic 27 também estressou um pouquinho, ó. 29 décimos de milésimos, mas o preço ali ele está com rentabilidade positiva no período. Bom, pessoal, sobre as taxas era isso. Então, em resumo, os pré-fixados continuam estressados. Os IPCAs longos parece que não, mas temos que aguardar fatos novos. E eu vejo aí um risco latente nesses pré-fixados, certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom, pessoal, vamos fazer aí o complemento final do vídeo, que a gente quer falar para vocês o que
pode determinar aí o andamento das taxas nessa semana. Nós vimos muita volatilidade na semana passada também. A gente teve aí a aprovação da PEC na Câmara e essa aprovação foi positiva. Nós temos, por outro lado, aí a pressão do aumento dos combustíveis. Nós tivemos um número bem desfavorável na inflação, então várias tensões, e tem semana de Copom, e não sei, pessoal, eu acho que é capaz do mercado reagir bastante mal se o Copom mantiver a Selic a 2%. Tá? O mercado assim deseja, aposta em 2,5%, tá? Eu tive revisando bastante as taxas aí. Nós tivemos taxas mais baixas dos que as de hoje nos tesouros IPCAs, com um Selic bem mais alta do que hoje. E a gente vê também que o Tesouro, o Copom, melhor dizendo, derrubou a Selic para 2% lá no auge do pavor com os eventos mundiais entre março e abril do ano passado. Foi naquela época. Então talvez realmente a pressão muito intensa, né, do mercado, da inflação, talvez faça o Tesouro mudar essa ideia, porque houve muita intervenção no câmbio, né, porque o câmbio pressionou muito também, e a gente vê aqui nessa tela, pessoal, a curva dos juros americanos. Veja aqui, ó, nos 10 anos, ó, realmente a curva de alta continua, gente, ó, 1,55, 1,53, 1,54, 1,64, certo? Pegar ali no início de março, ó, 1,45 para 1,64. Então aqui a curva está tensionando porque eles também estão com temor de inflação. E vejam, pessoal, isso aqui é prefixado. Lá a inflação deles é 2% ao ano, e esse título aqui tem rentabilidade real negativa. Só que negativa em dólar de quanto? Agora 0,4%. Agora 0,4%, tá? Mas nessas oscilações aqui também existe marcação a mercado lá para eles. Bom, pessoal, assim, eu não sei o que o Banco Central vai fazer, tá? Se o Banco Central já falou outras vezes que não toma medida com base em uma inflação, em uma leitura só de inflação. Talvez, será que eles vão fazer isso de novo, se referindo à inflação de fevereiro, que não é suficiente para aumentar a taxa, dada a inconsistência do crescimento da economia, dada a necessidade de auxílio emergencial, dado o novo curso dos eventos de saúde? São questões, né, gente? São questões. Mas a tensão está muito forte no mercado. E pelos leilões a gente viu que entrou um volume de aporte bem maior em LFT, Tesouro Selic, do que nas últimas semanas. E a gente viu que as taxas em todos os prefixados estão maiores e estão precificando uma curva de aumento da Selic. E aí o Tesouro está vendendo, né? Ou seja, o Tesouro vai ter que pagar essas taxas nos prefixados nos seus vencimentos. Então, quer dizer, o Tesouro também está vendendo papel com essas taxas mais altas, também está recompondo seu caixa com isso. Então, quer dizer, será que já tem aí uma certa concordância? Não sei. Quero colocar todos os lados do dado, todos os lados do cubo, para a gente ter aí a opinião. Eu tô achando que é mais interessante dar uma acalmada nesse mercado e de repente sinalizar já um aumento de Selic, ou aumentar para 2,25 mesmo. Talvez 2,50 não faça muita diferença, mas talvez aumentar assim para 2,50 ou 2,75 talvez seja uma concessão. Não sei, talvez 2,25 seja mais seguro, mas pode manter em 2% também, porque eles podem chegar e dizer, ó, nós acertamos no choque dos alimentos, tanto que o núcleo de alimentação já foi bem fraco em fevereiro, e podem dizer que a questão pontual dos combustíveis e da escola, né, da educação na inflação de fevereiro. Não sei, quero colocar todas as facetas para vocês decidirem. Vamos ver, pessoal. De repente eu faço uma enquete aí, deixo lá na lista
da aba comunidade, para quanto você acha que vai ser líquido? Vamos deixar isso aí. 2, você acha que fica em 2, 2,25, 2,5, 2,75 ou 3%, e se mais, justifique. Acho que eu vou botar assim. Tá? E vai ter opção para todo mundo. Acho que cair, eu acho que ninguém pensa que vai cair, né? Acho que essa hipótese aí, acho que já consegue ser descartada, né? Então tá, pessoal, esperamos sobreviver às oscilações das finanças aí nessa próxima semana. Muito obrigado, bons investimentos a todos. Não esqueçam, quarta-feira, por volta das 19 horas, a nossa leitura crítica do comunicado do cupom. Muito obrigado, bons investimentos e até lá.